Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, começa o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco neste horário, neste canal. Mais uma vez, formamos a grande família da fé católica, que através deste programa pode partilhar a experiência que faz do Senhor ressuscitado. Bebendo da fonte é o nosso primeiro bloco. Vamos mergulhar no texto do Evangelho deste domingo, o 6º domingo da Páscoa. E assim vamos mais uma vez aprendendo com o Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, aquele que nos dá o exemplo, aquele que nos oferece a sua palavra, que para nós é a verdade, aquele que é o caminho pelo qual devemos passar a fim de alcançar a vida verdadeira, a vida eterna. Por isso, vamos então tomar o texto do Evangelho de João, João capítulo 14, versículos 23 ao 29. Naquele tempo, disse Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu vos tenho falado dessas coisas, estando ainda convosco. Ora, o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Eu não a dou como a dá o mundo. Não se perturbe, nem se atemorize o vosso coração. Ouvistes o que vos disse, eu vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Irmão, minha irmã, estamos avançando no caminho da Páscoa, já caminhando para o final deste percurso fecundo. E ao final, vamos celebrar e receber o dom do Espírito Santo na solenidade de Pentecostes, renovando esta presença continuada e fecunda do Espírito de Jesus e do Pai. Aqui, no Evangelho deste domingo, o 6º domingo da Páscoa, estamos mais uma vez com Jesus no contexto da ceia, da última ceia, segundo o 4º Evangelho. A ceia começa no capítulo 13, e Jesus então lava os pés dos seus apóstolos e pronuncia um longo e belo discurso que ocupa pelo menos os 5 capítulos próximos a partir do capítulo 13. 13, 14, 15, 16 e o belo capítulo 17, onde está a oração sacerdotal de Jesus na última ceia. Aqui então estamos no contexto da ceia. Jesus está falando aos seus que estão ali, recostados com ele, nos momentos derradeiros, antes da sua paixão e morte. Aqui nos encontramos com Jesus que, mais uma vez, faz aparecer a sua intimidade, a sua comunhão, a sua identidade com o Pai. Um pouco antes, no início do capítulo 14, ele tinha dito a Filipe
e aos demais. Quem me vê, vê o Pai. E aqui Jesus, nesse pequeno fragmento que lemos, mais uma vez, nos faz compreender que acolher a palavra dele é também acolher o Pai. Quem me ama, guarda a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e nele faremos nossa morada. Aqui não se trata simplesmente de guardar um discurso, um conteúdo, uma teoria, uma doutrina. Guardar a palavra é guardar Jesus mesmo, que é a palavra, o verbo. Portanto, quando Jesus nos convida a amá-lo e guardar a sua palavra, significa um convite a nos assemelhar a ele, a permitir que ele seja, que ele se manifeste em nós, de modo que a acolhida, ou podemos dizer, a encarnação desta palavra, que é ele mesmo e que nós trazemos para a nossa vida, a nossa história, a nossa carne, isso nos torna, portanto, a habitação dele e do Pai. É importante perceber que aqui no Evangelho de João, Jesus muitas vezes, sobretudo nesses derradeiros capítulos, vai nos fazendo perceber que quem crê, quem vê, quem ouve a ele, Jesus, também crê, ouve e vê o Pai. E aqui se acrescenta a estas disposições de crer, ver e ouvir, também o guardar. Quem o guarda, guarda também em si o Pai, porque o Pai vem morar naquele que ama e guarda a palavra de Jesus. De ao longo do nosso caminho de fé, nós guardarmos esta intimidade com a palavra. Esta intimidade, esta proximidade com a palavra. Daí a importância do que vem depois, o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai vai enviar no nome de Jesus. O Paráclito vai ensinar tudo e recordar tudo. De modo que o Paráclito, o Espírito que está em nós, que habita em nós, assim como também o Pai e o Filho, a presença da Trindade em nós, nos ajudará, portanto, a recordar, a viver, a guardar a palavra e a conformar nossa vida à vida de Cristo. A encarnar em nós também a humanidade de Jesus Cristo, as virtudes, as qualidades humanas, o jeito de ser. Assim nós fazemos no caminho da fé. Guardar a palavra significa, portanto, conformar-nos a Jesus. Permitir que ele seja em nós, cresça em nós, se manifeste em nós. Este, digamos, é um primeiro ensinamento importante neste texto que nós ouvimos no Evangelho deste domingo, o sexto da Páscoa. Mas a fala de Jesus continua falando agora acerca da paz. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não a dou como o mundo a dá. Jesus aqui promete, e de fato lá naquela noite da ressurreição, quando aparece aos 11 discípulos, diz exatamente a eles: a paz esteja convosco. A paz que ele promete aqui, ele dá lá. Mas não é uma paz como o mundo dá. Não é uma paz que signifique ausência de conflito, ausência de dificuldade, ausência de sofrimento. Não. Aqui Jesus faz questão de dizer que é uma paz diferente do mundo. Porque agora Jesus mergulha no sofrimento e na morte. Mas esse sofrimento e morte, que teoricamente poderiam roubar a paz, é exatamente aí, nessa oferta de si, nessa oferta voluntária ao sofrimento e à morte, é que Jesus então pode voltar ao Pai e de lá retornar a nós e nos levar junto. Eu vou, mas vou
voltarei a vós. Vou para o Pai que é maior e voltarei a vós. No outro lugar, ele vai dizer, vou preparar moradas e voltarei para vos buscar, de modo que onde eu estiver, estejais também vós. Então percebam que o mistério da Páscoa, para o qual o Senhor Jesus vai nos seus derradeiros momentos, esse mistério de paixão e morte, não é o lugar do desespero ou da divisão interior, mas é um caminho que verdadeiramente conduz à paz. A paz de saber que Jesus está sendo fiel ao seu Pai, está indo para o seu Pai e voltará para nos levar consigo. A nossa paz está aí, na nossa comunhão com Jesus, na nossa comunhão com o Pai, na nossa comunhão com o Espírito. É exatamente quando nos tornamos a habitação da Trindade que a paz se instala, porque com Deus e junto dele, ele em nós e nós nele, é aí que tomamos posse de uma paz que nada, nenhum sofrimento, nenhuma perseguição, nenhum mal pode roubar. Por isso, meu irmão, minha irmã, convido você a, na sua experiência de fé, guardar a palavra que é Jesus. Guarde a palavra, para que a palavra te guarde, dizia São Bernardo. Vamos então, nesse nosso caminho de fé, voltar-nos sempre para a palavra, para nela experimentar Jesus, saborear Jesus, trazê-lo para nós. E nesta atitude, nesse movimento de guardar a palavra, a Trindade esteja em nós e nos torne portadores de uma paz que o mundo não pode roubar. Bebemos da fonte. Olá, meu irmão, minha irmã, dias 28 e 29 de maio, nós vamos ter aqui na comunidade Missão Maria de Nazaré uma grande formação sobre teologia do corpo. É o primeiro módulo. Para você que é casado, que é solteiro, que namora, é uma formação muito completa, que trata todos os anseios do coração humano e fala muito sobre o amor humano, sobre os nossos afetos. Então você não pode perder. 28 e 29 de maio, na Missão Maria de Nazaré, formação sobre teologia do corpo. É o primeiro módulo. Mais informações, você tem o telefone aqui, você tem o nosso site, as nossas redes sociais. Venha e participe conosco. No coração deste tempo, estamos mergulhados no tempo pascal, fazendo um belo caminho, saboreando a presença nova do Senhor Jesus. Estamos no mês de maio, mês de Maria, mês das coroações, dos terços, das celebrações ao redor do nome e dos títulos de Maria. E também estamos no mês do aniversário da nossa Diocese de Divinópolis. No dia 17 de maio, celebramos então a instalação da nossa Diocese. Estamos há 63 anos daquele glorioso e bendito 17 de maio de 1959, quando a nossa Diocese foi instalada. Instalada naquele ano e criada um ano antes, no dia 11 de julho de 1958, ainda pelo Papa Pio XII. Imagino que tenha sido uma das últimas, ou quem sabe a última diocese criada por ele, porque quando ela foi instalada em maio de 59, já era São João 23, o Papa que governava a Igreja. Portanto, estamos há 63 anos no caminho da missão como Diocese de Divinópolis. A nossa Diocese foi criada de paróquias que se desmembraram da Arquidiocese de Belo Horizonte e
2 paróquias, 2 cidades que vieram da Diocese de Luz, as cidades de Araújos e de Perdigão. Essas 2 vieram da Diocese de Luz e as demais paróquias, então, vieram da Arquidiocese de Belo Horizonte. De lá para cá, muitas coisas aconteceram, muita missão, muito caminho, muita fadiga pastoral, muita gente, muitos pastores, muitos leigos e leigas engajados nas muitas tarefas e nos muitos serviços. Nesses 63 anos de vida diocesana, nós tivemos 5 bispos. O primeiro, que foi ordenado exatamente no dia 20 de maio de 1959, foi Dom Cristiano Portela, que era o pároco da Catedral Diocesana naquela ocasião. Dom Cristiano Portela esteve conosco por 20 anos, foi o primeiro bispo. Depois, em 1979, quando Dom Cristiano renunciou, então é nomeado como bispo diocesano Dom José Costa Campos, que veio da Diocese de Valença, no Rio de Janeiro, e esteve conosco por 10 anos. Foi o segundo bispo. O terceiro bispo foi Dom José Belvino, que começou o seu pastoreio entre nós em 1989 e esteve conosco até 2009, quando chegou Dom Tarcísio Nascentes, o quarto bispo. E desde 2014 estou eu como o quinto bispo desta diocese aqui no Centro-Oeste Mineiro. Então, nesses 63 anos de vida e de história diocesana, nós tivemos 5 bispos. E os poucos padres que estavam na diocese lá na década de 1950, no final daquela década, hoje já se multiplicaram em quantidade. Hoje somos 121 padres aqui na nossa diocese de Divinópolis, 93 padres diocesanos e 28 padres religiosos. Portanto, temos hoje, claro, mais paróquias e, portanto, mais serviço, mas temos também um clero mais abundante. Neste pedaço da nossa história, somos 54 paróquias, distribuídas em 25 municípios. Portanto, temos uma vasta variedade social, econômica, cultural. Temos cidades que estão bem próximas da grande capital, que é Belo Horizonte, como também temos cidades pequenas e modestas já no interior do nosso Centro-Oeste. Realidades que nos levam a olhar com carinho e atenção para cada uma delas, tentando ajustar métodos, pedagogias, discursos, de modo que cada região, estilo de vida, de comunidade, de sociedade presentes aqui na nossa realidade diocesana sejam atendidos e cuidados com um amor diferenciado. É importante que entendamos que a nossa diocese de Divinópolis, aqui no Centro-Oeste Mineiro, nasceu sob o signo de um olhar muito favorável e estimulador sobre o laicato. Desde Dom Cristiano Portela até o nosso governo, é clara, é notória a atenção que se dá ao trabalho, à presença, à participação dos leigos e leigas nas muitas tarefas da nossa igreja. Também é importante reconhecer que, desde o princípio, houve um lugar e uma atenção especiais dados à formação dos sacerdotes. Temos hoje uma bela casa em Belo Horizonte, onde estão os seminaristas que estudam a filosofia e a teologia, e ali também na convivência fraterna no seminário e estudando na PUC Minas, eles
vão fazendo pouco a pouco o caminho da conformação do coração ao Cristo, bom e belo pastor. A nossa diocese, portanto, tem a graça de ter um número bastante considerável de sacerdotes. Precisamos de outros tantos, até porque, para além das paróquias, há outras tantas áreas de atuação pastoral que precisam de uma presença efetiva de sacerdotes ou de ministros da igreja. Estamos agora avançando pouco a pouco no diaconato permanente. Já temos 2 dezenas de irmãos que se preparam para daqui a pouco serem ordenados também diáconos permanentes. E aqui, numa perspectiva de inserção muito clara e muito definida, estabelecemos 3 diaconias para a ação desses diáconos permanentes. A diaconia da saúde, a diaconia da educação e a diaconia do cárcere. Serão nessas áreas onde estamos de fato ausentes, é que esses diáconos permanentes vão atuar mais, sendo presença efetiva da igreja nesses espaços onde se cuida da saúde, onde se educam as pessoas e ali onde se vive a experiência sofrida da privação da liberdade nos cárceres, portanto. Perceba então, meu irmão, minha irmã, que nós vamos avançando pouco a pouco, tentando responder às demandas deste tempo. Temos um plano pastoral que fora aprovado numa das nossas assembleias diocesanas, a última que realizamos, e de lá para cá vamos pouco a pouco tentando implementar aqueles projetos que aprovamos de modo sinodal e colegial. Pouco a pouco vamos avançando. A pandemia nos puxou para baixo, isso é certo, mas também nós temos plena consciência de que é preciso agora retomar o caminho com entusiasmo, com ousadia, com vontade de continuar a nossa missão. A nossa diocese está dividida em 7 foranias. São zonas, são regiões que agrupam algumas paróquias. Paróquias que pela proximidade ou também pela semelhança dos seus cenários podem estar juntas, trabalhar juntas, elaborar juntas também algum projeto de atuação e de efetiva ação pastoral. É importante que essas foranias também, onde estão as nossas 54 paróquias, sejam lugares como são de incremento da ação pastoral. Cada forania tem o seu vigário forâneo, que se responsabiliza um pouco pela comunhão dos sacerdotes que estão naquela forania e também pela capacidade de aquela forania estar em comunhão com a diocese inteira. Esta é a tarefa do vigário forâneo. É aquele que em cada uma dessas 7 foranias busca articular o trabalho, manter a unidade e zelar pela integridade dos sacerdotes que estão atuando ali, naquela área, naquela forania. Olha então que beleza, meu irmão, minha irmã. Esta é a nossa igreja diocesana. Temos o nosso Conselho Diocesano de Pastoral, onde estão todas as forças vivas da nossa diocese. Representantes e coordenadores das pastorais, dos movimentos, dos organismos, das novas comunidades, da vida religiosa. Tudo isso aqui é importante. E, de fato, para nós também, a vida religiosa é uma riqueza. Aqui, neste belo território que é a nossa diocese de Divinópolis, temos 15 congregações femininas e temos 7 congregações masculinas. Uma riqueza, uma beleza. Por isso, quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a render graças nessa semana, na Eucaristia que vamos celebrar, render graças pelos 63 anos da nossa Diocese de Divinópolis. Deus seja louvado por tudo e por todos. No coração deste tempo.
pelo fato do verbo divino ter se feito carne, o corpo entrou na teologia pela porta principal. Essa é a frase que marca a teologia do corpo do Papa São João Paulo II e explica tamanha a importância de tratar desse tema. Jesus se encarnou e é por isso que através do corpo humano nós podemos entender muito acerca de Deus. E é sobre essa teologia do corpo que a Missão Maria de Nazaré quer promover um encontro nos dias 28 e 29 de maio. É um aprofundamento, chamado de aprofundamento amor fecundo, um aprofundamento de formação humana, dividido em 3 módulos. Tradicionalmente nós temos aqui na Missão Maria de Nazaré os 3 encontros de volta ao princípio, que nesse ano será no dia 28 e 29 de maio, o encontro Chamados ao Amor, segundo módulo, e o terceiro módulo, Cidadãos do Céu. No primeiro módulo nós tratamos do amor humano, nós falamos do que é o amor de fato, a diferença do amor e do utilitarismo, o mandamento do amor, e é por isso que é chamado de volta ao princípio, ao resgate do homem original, sonhado e pensado pelo próprio Deus. No segundo módulo, nós vamos tratar sobre a realidade do homem histórico, por isso nós chamamos de chamados ao amor, esse é o nosso chamado. Porém, por causa do pecado, a nossa humanidade decaída, infelizmente, nós encontramos um obstáculo enorme nessa realidade, nesse chamado ao amor. E nós tratamos também da nossa realidade atual, os desafios desse tempo para tratar da afetividade, da sexualidade e as heresias do mundo moderno. Então nós vamos falar de temas polêmicos, situações que às vezes nós temos muitas dúvidas na nossa fé. Tudo isso no segundo módulo. E no terceiro módulo, o nosso destino, para onde nós iremos, onde o nosso corpo glorioso irá habitar, que é no reino dos céus. Então nós falaremos da comunhão dos santos, nós falaremos do homem escatológico e o nosso destino último, que é a presença, a vida em Deus. Por isso, participe conosco ao longo desse ano de 2022, deste curso, dessa formação, destes 3 encontros, deste aprofundamento, chamado de aprofundamento amor fecundo. Todo ano a Missão Maria de Nazaré promove e esse ano será muito especial. Nós iremos aprofundar bastante nessa temática que é muito encantadora, a temática da teologia do corpo do Papa São João Paulo II. E o primeiro módulo está aí, no dia 28 e 29 de maio. Participe conosco, faça já a sua inscrição, tenho certeza que valerá muito a pena e você crescerá muito nessa realidade, crescerá muito enquanto formação na sua vida. Não basta somente buscarmos conteúdos de evangelização, nós precisamos também ter alimento sólido, nós precisamos também fortalecer a nossa consciência e a nossa fé para perseverarmos no caminho em Deus. Esperamos vocês no primeiro encontro, nos dias 28 e 29 de maio, primeiro encontro de volta ao princípio do aprofundamento amor fecundo. Faça logo a sua inscrição. Na tradição da Igreja. Na tradição da Igreja estão as belas orações feitas em muitas ocasiões e por muitos motivos. Nós também temos uma prece a fazer a Deus pelos 63 anos da nossa Diocese de Divinópolis. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a se unir a mim, para que nesta oração que fazemos agora, associando-nos a muitas outras que foram feitas ao longo deste caminho de mais de 6 décadas, aqui possamos, de fato, agradecer a Deus por tudo que Ele fez em nós e, através de nós, fez ao nosso Centro-Oeste mineiro, evangelizado pela presença aqui destas 54 paróquias e mais de uma centena de sacerdotes e milhares de leigos e leigas que estão nas muitas frentes de atuação. Rezemos com o coração agradecido. Espírito de Deus, sob cuja luz nascemos e crescemos como igreja nesta Diocese de Divinópolis. Sois nossa inspiração, nossa criatividade, nosso dinamismo em todas as situações e em todos os momentos. Nós vos louvamos e adoramos porque suscitastes tantas lideranças leigas, tantas famílias engajadas, tantas pastorais, movimentos e novas comunidades,
muitas vocações religiosas e sacerdotais, bons e empenhados sacerdotes, dedicados bispos. Somos o que somos, porque construístes conosco o caminho percorrido. Somos a Igreja e a Diocese do Espírito Santo. Agora, Santo Espírito, Senhor que dá a vida, celebrando os 63 anos de instalação de nossa Igreja, queremos elevar-nos em reconhecimento e adoração pelas maravilhas do caminho, pela evangelização realizada, pelos frutos espirituais e pastorais, pelo compromisso com a vida, com o Evangelho e com o Reino. Espírito Santo, que procedeis do Pai e do Filho, ajudai-nos a nunca perder de vista os mais pobres e necessitados e a tê-los sempre na prioridade e no centro da nossa missão de nossa Igreja particular, numa proximidade samaritana e misericordiosa. Queremos ter a Igreja de Jesus Cristo, como o Mestre deseja que sejam seus discípulos, uma comunidade de irmãos sob o olhar amoroso do Pai. Dai-nos, Espírito soberano, viver e trabalhar juntos, implementar os projetos que juntos decidimos para este tempo da missão, fazendo pontes e parcerias com todas as pessoas de boa vontade que creem ou não. Tornai-nos sempre capazes de semear, de anunciar, de denunciar, de construir o bem, a paz e a concórdia entre nós. Amém. Na tradição da Igreja. O Papa São João Paulo II começou seu pontificado em 1978 e logo em 1979 ele começou nas audiências de quarta-feira a falar sobre o amor humano. Esse é um tema que ele já trabalhou antes, quando era cardeal ainda, quando escreveu o livro Amor e Responsabilidade. Essa é uma temática muito querida pelo Papa João Paulo II, tratar da família, tratar da afetividade, da sexualidade, do amor de modo geral. Nas audiências de quarta-feira ele começa então a falar sobre o amor humano, desde 79 e termina em 1984. Lembrando que em 1981, dia 3 de maio, ele sofre aquele atentado. Ou seja, houveram algumas interrupções no seu ensinamento ao longo desse tempo. Mas nesse período foi suficiente para ele consolidar aquilo que foi chamado por ele mesmo de teologia do corpo. Como que nós podemos compreender Deus a partir desta realidade do corpo. Uma frase que ele mesmo diz para fundamentar essa tese, esse nome, pelo fato do Verbo ter se encarnado, o corpo entrou na teologia pela porta principal. E é maravilhoso que João Paulo II explica como que é a realidade do corpo para Deus, desde o homem original, quando foi criado, o homem histórico, decaído e redimido decaído pelo pecado, redimido por Cristo, e o homem escatológico. Ou seja, João Paulo II fala da nossa origem, da nossa história e do nosso destino. Então, de fato, é aquilo que ele chama de antropologia completa. Ele trata do ser humano de uma forma totalmente integral. E também ele vai falar sobre a realidade do matrimônio, a realidade do celibato e também sobre a encíclica Humana Vitae, que tinha sido escrita pelo Papa Paulo VI acerca do controle da natalidade, acerca da regulação natural da fertilidade. Então, a teologia do corpo é esse ensinamento, essas catequeses do começo do pontificado do Papa São João Paulo II, que se tornou uma grande obra teológica, chamada de teologia do corpo. Do que trata? Da família, trata da afetividade, da sexualidade, do relacionamento, do homem, do que é o homem, do que é a mulher e do que nós precisamos viver para sermos felizes. Então, a obra fundamental. Você já deve ter ouvido falar sobre teologia do corpo. Agora chegou a hora de conhecer de verdade, de aprofundar. E a Missão Maria de Nazaré vai promover nesse ano um aprofundamento Amor Fecundo para tratar dessa temática da teologia do corpo. Dia 28 e 29 será o primeiro módulo. Tem como tema De Volta ao Princípio, para nós começarmos a falar sobre essa realidade tão importante que São João Paulo II deixou para nós. Não perca essa oportunidade, faça sua inscrição e participe conosco.